vivendo aí nos últimos tempos. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com Carlos Bocuí, ele que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, também com André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, ele que também é mestre em Ciências Florestais. E para esse bate-papo eu conto com a participação também do nosso parceiro aqui do Tom Maior, Rubens Salomão, que está aqui com a gente também. Primeiramente, quero cumprimentar você, Carlos. Muito obrigada pelo contato. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior. Eu que agradeço, é um prazer estar de novo com vocês. André, uma boa tarde, seja bem-vindo também. Muito obrigado, boa tarde a todos. Rubens, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Jéssica, boa tarde. Muito bem e feliz em poder participar aqui dessa conversa. Para começar, então, o nosso bate-papo, eu queria pedir para você, Carlos, explicar para a gente, para quem está acompanhando aqui a nossa programação, né, o que é a COP27, o que vai ser discutido nessa edição da Conferência Climática. Bom, a COP27 é um encontro promovido pelas Nações Unidas que começou a partir de uma deliberação da Conferência Rio 92. A primeira COP ocorreu em 1995 e nós estamos agora na 27ª edição. A perspectiva é conseguir que o mundo mantenha 1,5 grau de aquecimento máximo, porque passando disso a gente entra num processo extremamente impactante para a humanidade, não é? Então, esse ano a escolha foi o Egito. O Egito é um país importante na África, é uma liderança em toda a África. A África tem um problema complicado com questão de mudanças climáticas por conta da região subsaariana, que é uma área que pode sofrer muito com os impactos das mudanças climáticas, caso a gente tenha um acréscimo de temperatura. Então, é um momento emblemático, importante, e também porque o Brasil ele se faz representado de duas formas. Uma, pela forma governamental, com a delegação brasileira, e, por outro lado, com já a presença do novo presidente, que é o presidente Lula, que é o próximo governo, o que dá uma sinalização para o Brasil muito boa, na perspectiva de um envolvimento, a partir de agora, mais firme com o compromisso das mudanças climáticas. Pois é, né? Já queria ver essa questão também com o André. O que a gente pode esperar, André, da participação do Brasil nessa edição da COP, né? A gente está vindo aí nesse momento de eleições, né? Acabamos de terminar as eleições presidenciais, né? Um governo que foi muito marcado pelas questões de aumento de desmatamento, né? Pelo desmantelamento também dos órgãos ambientais. Qual que é a expectativa para esse ano da participação brasileira na COP27, André? Essa é uma questão bem interessante, tá? Todo mundo aí querendo saber como que o Brasil vai se portar agora, né? Que a gente já teve o desfecho das eleições. O que a gente sabe é que o governo brasileiro ele tem o maior stand de todas as COPs até o momento, né? Com cerca de 300 metros quadrados e com foco em questões ligadas à energia, em como o Brasil pode contribuir com o uso e até mesmo exportação de energias mais limpas no futuro e como pode receber investimentos para isso. Mas também sabemos que o Brasil estará representado lá em outros dois grandes espaços. Um espaço dos governadores dos estados da Amazônia, e dessa vez eles se organizaram e tem um stand específico para isso, discutindo questões ligadas a desmatamento, queimada, desenvolvimento sustentável dessa região tão importante, que é mais de 50% do território nacional, e também a Amazônia, por si só, ela também está representada não só no Brasil, mas em 9 países da América do Sul. E temos também um terceiro espaço, que é o Brasil Climate Action Hub, que é um espaço que já tem alguns anos em que toda a sociedade civil está lá representada, com bastantes debates de todos os setores da sociedade, também tem governos locais, empresas, ONGs, movimentos sociais, dialogando sobre o que precisa evoluir no Brasil, como que o Brasil pode rumar a uma sociedade de baixo carbono, né? Quais são os nossos calcanhares aí de Aquiles, quais são as principais lacunas. Então, a expectativa é muito grande, o que a gente não sabe bem é como é que esses espaços vão se conectar, né? Como é que
que eles vão se relacionar, sendo que principalmente o espaço do governo brasileiro, ele está sendo um espaço mais focado num só tema, que é a energia, e com espaço restrito de participação de outros setores da sociedade. Rubens? Eu queria dedicar uma pergunta aos dois, que é exatamente nesse aspecto mais político, né, geopolítico da coisa, que é como o Brasil passou a ser visto e que tipo de recados na visão de P27 e a partir do ano que vem, já que é uma mudança bastante importante. E eu digo importante no sentido político mesmo, né, no sentido de ser uma mudança drástica. Né? O governo se posicionava de um jeito, o próximo governo se posiciona de outro jeito. Que tipo de recados o ambiente internacional esperam do Brasil nesse momento? Carlos, pode começar. Começo. Bom, Rubens, a sua pergunta é perfeitamente pertinente, porque nós estamos passando por um processo no Brasil que é mais ou menos similar ao que ocorreu nos Estados Unidos com a transferência do poder do Donald Trump para o Joe Biden, né? Então, aquilo foi muito positivo, nós tivemos uma perspectiva de um governo mais progressista, mais preocupado com as questões sociais, mais preocupados com a ciência, né? E o que aconteceu nos Estados Unidos é que houve uma reconstrução do sistema de proteção ambiental, envolvendo a EPA, a Environmental Protection Agency, uma reconstrução de todo o aparato governamental ambiental americano, e agora isso ocorre no Brasil. Então, na verdade, a gente já viu esse filme na edição de Hollywood, né, da edição norte-americana. E a perspectiva agora é que o Brasil tem uma atuação proativa que não teve. Por exemplo, em 2019, o Brasil desistiu, pelo governo atual, de sediar a COP, né? E foi um trauma até para a própria conferência, porque transferiu para o Chile, teve problema político, acabou indo para Madrid a conferência. Então, o que se espera agora, nesse mundo, com uma certa confusão geopolítica acentuada, guerra da Ucrânia, tensão com Taiwan, a tensão permanente entre China e Estados Unidos, essa coisa da luta pela hegemonia política, econômica, né? O que se espera é que o Brasil ingresse com um novo protagonista, fazendo uma das maiores lições de casa das mudanças climáticas, que é preservar a Amazônia, né? A Amazônia que ficou abandonada no governo atual, né? E chega a um ponto de um desmatamento de 1.600 quilômetros quadrados, que é como se fosse uma cidade de São Paulo toda por mês, né? Então, o que se espera é que a gente retome esse protagonismo, principalmente o Brasil assumindo metas mais ambiciosas, promovendo políticas públicas internamente, fazendo a lição de casa, especialmente com a proteção da Amazônia, né? É o que a gente espera. E uma postura mais proativa do Brasil certamente trará apoio político, financeiro, como já vem trazendo, já vem sendo sinalizado, para a reativação do Fundo Amazônia. André? André, eu queria só adicionar um elemento para a sua resposta também, que é o fator econômico, né? Como o recado que o Brasil passar pode ou não impactar na economia do país. Há uma expectativa muito grande do Brasil. O Brasil vai dar um charme especial ao Sharm el-Sheikh, né, que é a cidade onde está sendo realizada a COP, no sentido em que o Brasil está de novo na mesa. Essa é a sensação agora. E lembrando que nas 27 COPs, contando com essa, que já foram realizadas, só 2 vezes o Brasil teve a participação de presidentes da República. Em 2009, em Copenhague, que o Lula fez um discurso que foi muito aclamado e que surpreendeu muita gente, colocando o Brasil bem à frente de muitos países já desenvolvidos, ofertando resultados, ofertando, inclusive, recursos para apoiar, inclusive, outros países e tudo mais. E depois, em 2015, em Paris, que a presidente Dilma também participou. Então, dessa vez, o presidente eleito, Lula, ainda não tem a caneta, mas foi convidado pelo governo do Egito, que é quem cedia a reunião, numa expectativa, de novo, de que o Brasil assuma o protagonismo que teve até 2018, reconhecido mundialmente, e que também lidere os países em desenvolvimento, como sempre fez.
há uma expectativa muito grande que o Brasil oferte algumas coisas já de cara, como, por exemplo, uma maior ambição para reduções de emissões do que a gente tem na mesa hoje, lembrando que há uma expectativa de que os países reduzam emissões em torno de 43% das emissões, com base nas emissões de 2019 até 2030. E o que está na mesa hoje é apenas algo como 3,6% de redução até 2030. Então, há uma expectativa de que os países aumentem sua ambição. E a gente sabe que as emissões brasileiras, quase metade delas vem de desmatamentos e queimadas, principalmente aí na região amazônica, que é um ponto crítico e que ficou muito abandonado, como o Carlos bem disse, e que precisa de um reforço. Espera-se que o Brasil anuncie uma reafirmação de um compromisso pelo desmatamento zero, que ele recupere políticas públicas como o PP Sedan e o PP Cerrado, né, que são planos de prevenção ao controle do desmatamento nesses biomas, que o Brasil se comprometa a entregar estratégias robustas de adaptação às mudanças climáticas. Então, há uma expectativa enorme em relação a isso, e isso traz também investimentos. Outros países já acenaram com desbloqueio de alguns recursos internacionais que estavam à disposição do Brasil e que ficaram bloqueados nessa última gestão do governo federal. Já estão na mesa esses recursos de volta, e certamente o Brasil, tendo uma postura mais proativa, muitos outros recursos serão ofertados ao Brasil, sem dúvida nenhuma. E isso pode gerar, entre outras coisas, um momento bom para os produtos, para os negócios do Brasil, que podem começar a ter novamente uma cara de negócios sustentáveis, negócios verdes, negócios conectados com o século XXI, e não negócios atrasados, com uma visão retrógrada de que conservação e desenvolvimento não podem andar juntos. O mundo espera muito por opções de produtos, de tecnologias, de negócios e de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis, e o Brasil é um player fortíssimo nesse aspecto. Carlos, aproveitando que você mencionou a respeito da guerra na Ucrânia, de alguma maneira a guerra ela pode afetar a COP27? A gente sabe que os russos eles forneciam 40% do gás usado na Europa antes da guerra na Ucrânia. Você acredita que essa crise energética desencadeada por conta da guerra ela pode acelerar esse processo de transição energética também? Olha, o que é bom nós percebermos é que o multilateralismo global ele vem diminuindo, não é? Você tem uma perda na capacidade dos países de pensarem solidariamente nos acordos internacionais em defesa da própria humanidade. E os países ficaram meio que individualizados, não é? Quando eu me refiro aqui aos países mais individualizados, até mesmo China, Estados Unidos, por conta de tensões geopolíticas, assim também como a questão da OTAN, colocada à frente aí a Rússia com a guerra da Ucrânia. E além desse embate geopolítico, que na verdade é um embate econômico por supremacia, e aí os países não querem abrir mão do seu PIB baseado em combustíveis fósseis, aí tem uma série de problemas de ordem geopolítica que devem ser considerados. Por outro lado, você tem uma crise de energia na Europa a partir do momento em que a supressão do gás da Rússia aconteceu, e aí tem uma retomada de combustíveis fósseis, o que é muito negativo, né? Mas esse enfraquecimento do multilateralismo colaborativo, que implica também numa perda de protagonismo das próprias Nações Unidas, é muito preocupante nesse momento que nós estamos passando agora. Então, o que a gente espera é que o relógio do juízo final, como sempre se diz, né, que é o relógio lá que marca o nível de tensão da questão nuclear e agora outras tensões também, ele desacelere, né, permitindo que você tenha uma possibilidade de um diálogo de paz, né? Eu percebo claramente que a questão das mudanças climáticas passa por uma perspectiva de um acordo em direção à paz global, né? E a partir desse momento aí nós poderemos trabalhar de forma mais efetiva
aquilo que é absolutamente essencial para a humanidade, que é a sustentabilidade. Então, eu não vejo, no cenário internacional, muita possibilidade de avanço, porque os players que se sentam à mesa hoje, eles têm outras preocupações geopolíticas que não imediatamente a questão das mudanças climáticas. Acaba sendo, eu diria, menor em termos de referencial para esses países do ponto de vista geopolítico. Então, o que se espera da COP agora é que a gente consiga avançar ao máximo nos compromissos, e a entrada do Brasil nesse cenário é importante, porque era um player que estava afastado do processo, agora ele está no processo, então você tem lá um protagonismo de um país em desenvolvimento que tem uma liderança internacional, regido por um governante que goza de respaldo internacional, já se manifestaram em apoio à posição brasileira, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Dinamarca, a Alemanha, os Estados Unidos. Então, você tem uma possibilidade que o Brasil passe a ser uma liderança muito significativa, inclusive em defesa dos países mais vulneráveis, que tem sido uma grande lacuna nessa discussão, abordar recursos para os países em desenvolvimento que mais precisam desses recursos, porque são os mais vitimados pelas mudanças climáticas e, por outro lado, também tem a necessidade de recursos para a sua adaptação, para mudar a sua economia, para trilhar um caminho voltado ao desenvolvimento limpo, não é? Então, eu coloco claramente a minha preocupação com relação à paz. E isso tira a capacidade do diálogo e eu diria, de uma capacidade proativa no sentido de avançarmos nos acordos climáticos. Pois é, queria levar a mesma pergunta aqui ao André, mas com essa impressão também, né? Buscar o seu sentimento, André, porque pode parecer ouvir agora, né, um sentimento de pessimismo, né? Para quem acredita, né, defende essa mudança na fonte, na matriz energética global, como sendo um dos caminhos para a gente reverter as mudanças climáticas, né? Porque quando vem uma guerra, quando vem os problemas econômicos, parece que o planeta não tem ainda condições econômicas e geopolíticas para realmente levar a cabo essa mudança, né, na matriz energética. A gente acaba ficando ainda refém do gás, do petróleo, isso na escala global. E eu percebo assim que o sentimento era mais otimista, ou pelo menos as utopias, as ideias foram colocadas nos últimos 20 anos, digamos, desde os anos 70, mas acho que da metade dos anos 90 para até metade da década passada, né, 2014, 15, o sentimento ainda era de avanço. Mas aí as questões geopolíticas e econômicas foram pegando, e nesses anos mais recentes, ainda mais agora com a guerra na Ucrânia, parece que a gente está andando para trás. A Europa, inclusive, voltando a considerar energia nuclear, voltando a queimar mais carvão. Qual é o sentimento, André? De pessimismo ou a gente pode voltar a ter algum otimismo? Na verdade, essa grande chacoalhada, né, que o mundo levou por conta, principalmente aí dessa guerra, não só da pandemia, mas também da guerra da Ucrânia, acaba nos trazendo a realidade em que a solução que foi sendo encontrada nos últimos anos não era a melhor solução, não era algo tão sustentável. A gente, na verdade, o mundo continuou utilizando combustíveis fósseis em grande escala. O que foi feito foi uma redução de algumas fontes mais poluentes por algumas menos poluentes, mas também produzidas em locais específicos que acabaram tendo problemas logísticos por conta da guerra, afetando a economia de muitos desses países, que por falta de alternativas mais sustentáveis tiveram que, de última hora, reutilizar fontes mais sujas de combustível, como o carvão, né, que passou a ser mais, o carvão mineral que passou a ser mais utilizado lá. Em alguns casos, a própria energia nuclear, que não emite gás de efeito estufa, mas traz uma série de riscos ao bem-estar das pessoas, né, à segurança das pessoas. Então, o que a gente vê é que agora também é uma oportunidade de se repensar essas soluções, de buscar, de fato, soluções que sejam mais definitivas, mais sustentáveis, que não dependam de uma só fonte, de um só país, geograficamente de um só lugar, pensando em dar mais autossuficiência aos países, aos estados menores, aos governos locais, aos consumidores também, como, por exemplo, fontes de energia que podem ser produzidas nas próprias casas, como energia solar e outras fontes de energia que não as baseadas em
em petróleo ou derivados, né? Então, a gente vê que há essa perspectiva aí de fato, a gente está realizando uma COP na hora que o inverno está chegando na Europa e que esse desabastecimento de gás natural vindo da região da Rússia, da Ucrânia, acaba sendo um grande problema para os países europeus, mas, por outro lado, eles vão forçar esses países a pensarem em estratégias melhores e mais sustentáveis daqui para frente. E eu acho que é aí que a gente tem que se apegar, né? E por ser uma COP realizada na África, como bem falou o Carlos aqui, os países africanos vão bater muito bem naquela tese de que as nações que mais sofrem as consequências das mudanças climáticas hoje e vão sofrer mais no futuro são justamente aquelas nações mais pobres e que menos contribuíram para as emissões globais historicamente até hoje. Então, elas têm menos culpa no cartório pelo problema que a gente enfrenta hoje, mas sofrem mais as consequências. Vai haver uma cobrança muito grande por financiamento, seja para mitigação, né, para redução de emissões, seja para adaptação às mudanças climáticas e também para o que se chama perdas e danos, né, que são aqueles prejuízos que essas populações desses países vão ter, independente do sucesso ou insucesso que a gente tenha em reduzir emissões e implementar ações de adaptação. Porque tem coisa que já está acontecendo e as medidas de adaptação não vão conseguir evitar. E a redução de emissões daqui para frente também não vai solucionar. Vão acontecer problemas como essas grandes tempestades que têm assolado vários países do mundo, ou grandes secas, também furacões, tufões, grandes incêndios. São problemas, são eventos climáticos extremos que estão afetando muita gente, estão prejudicando a vida de milhões e milhões de pessoas. E quem paga essa conta, né? Os países não têm recursos para fazer o básico e estão sofrendo as consequências de algo que foi gerado por outros. Então, há uma pressão muito grande para que os países mais ricos e que mais contribuíram com as emissões de gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial, que já elevaram a temperatura média do planeta desde então a 1,1 graus, para que eles ajudem a viabilizar uma adaptação dessas comunidades que estão sofrendo mais as consequências. É isso, André. Muito obrigada a você. Boa viagem, né? Você que está a caminho e amanhã para a COP27. Muito obrigada pela participação. Agradeço também ao Carlos Bocuí, presidente do PROAN. Carlos, muito obrigada. E também ao Rubens Salomão, todos que estiveram comigo aqui nessa conversa. Muito obrigada. A íntegra desta entrevista